A senadora Simone Tebet, do Mato Grosso do Sul, MDB, disse em entrevista à CNN que a cegueira ideológica que existe em alguns núcleos do governo afeta a condução da política ambiental e prejudica ações de combate a crimes ambientais. Vamos ouvi-la. Precisa ter uma voz firme do governo federal contra. O governo federal, seja o presidente, seja o ministro, seja quem for, do executivo, tem que dizer que lugar de criminoso é na cadeia. E nós precisamos defender e mostrar que o agronegócio é sim mocinho nessa história, não tem aí disputa de ruralistas e ambientalistas, mas que tem meia dúzia que, denegrindo a imagem de um setor que hoje alimenta o mundo e alimenta o Brasil, acaba por gerar essa má impressão no exterior. Essa má impressão vai ser resolvida quando o governo federal tirar o véu dessa incerteza, tirar, eu diria que essa miopia, ou essa cegueira ideológica que hoje existe em alguns núcleos do governo e poder falar também para aqueles que estão, infelizmente, acabando com o meio ambiente no Brasil. Ela se referia especificamente aos recentes incêndios no Pantanal. E com esse assunto começa agora o grande debate de hoje. Participam comigo os advogados Tiago Anastácio e Gisele Soares. Tiago, Gisele, a orientação ideológica do governo interfere na política ambiental? Hoje a introdução é do Tiago Anastácio. Tiago, bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Gisele. Bom dia aos telespectadores. No momento em que nós discutimos a ideologia, se existe cegueira sobre a ideologia, de certa forma, nós acabamos justificando a cegueira. Nós acabamos justificando o mau-arbítrio sobre coisas que deveriam estar na pauta das discussões, mas na pauta das discussões racionais, e não das mentiras que vão sendo silenciadas como se fossem argumentos. Nós estamos cada dia mais no Brasil justificando não só a cegueira, mas muitas vezes os indícios de insanidade de pessoas que parecem negar o óbvio. Por diversas vezes, aqui nesse grande debate da manhã, nós discutimos questões relacionadas ao meio ambiente. Amazônia, agora também já discutimos de forma um pouquinho mais afastada, mas hoje objetivamente, sobre o Pantanal. E o que acontece, o que nós temos e o que enfrentamos é um problema de discussão. Ou está conosco ou não está conosco. Ou é amigo ou é inimigo do governo. Apenas por esses apontamentos já se poderia dizer que nós temos um governo para 37% das pessoas do Brasil. Isso já está errado, porque isso gera um problema maior, que é a ausência de diálogo e a ausência de verificação que o meio ambiente e o setor agropecuário, que o agronegócio, hoje andam em comunhão e eles querem andar em comunhão. E a economia mundial exige que andem em comunhão. Hoje o presidente da República irá abrir, já na tradição de Oswaldo Aranha, a Assembleia Geral das Nações Unidas. Daqui uma hora, mais ou menos, ele fará um discurso. E os senhores verão, e podem me cobrar amanhã, os senhores verão o mesmo discurso de sempre. Se dirá que a Amazônia é nossa, que o Pantanal é exclusivo de interesse brasileiro, se negará e se jogará a culpa nas ONGs e no discurso ideológico dos opositores os problemas da queimada, e nenhuma solução será apresentada. Ok. Agora a introdução da Gisele Soares. Gisele? Bom dia. Bom dia. Eu confesso que eu tive dificuldade de entender a que cegueira ideológica se referia a senadora. Isso porque ela fez um discurso, tomou a palavra e falou muito bem e explicou justamente as questões específicas do Pantanal e colocou muito bem que ambientalistas e ruralistas não são inimigos, que em verdade estão se aproximando cada vez mais porque têm um objetivo comum, que é justamente a preservação do meio ambiente. Preservar o meio ambiente é bom para os ambientalistas, mas também é bom para os agricultores, e os agricultores sérios já entenderam isso.
Na fala da senadora, ela mesma disse que esse fogo tem a mão do homem e citou, inclusive, que o delegado que está investigando o caso já identificou que se tratam de 5 ou 6 pessoas ou de 5 ou 6 propriedades que atearam fogo criminoso. Portanto, há um crime e este crime deve ser apurado e as pessoas envolvidas nesse crime devem ser punidas. E nessa medida é que eu não consegui compreender qual é esse problema de cegueira ideológica a que se referiu a senadora. O que o governo federal vem fazendo é tomando ações para combater os incêndios, primeiramente na Amazônia e agora também no Pantanal. O vice-presidente Hamilton Mourão tomou a frente, instalou novamente o Conselho da Amazônia, vem combatendo, vem inclusive capitaneando todas aquelas operações verde e amarelo que são feitas na Amazônia, se colocou à disposição também para atuar no Pantanal. Há uma questão de legislação, é preciso que haja uma autorização do Conselho para isso. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, já veio inclusive aqui à CNN e deu uma série de explicações e deu uma série de satisfações, prestou contas às pessoas e disse, inclusive, já disponibilizamos tantas aeronaves, tantos brigadistas, já mobilizamos tantas pessoas e servidores, enfim. Há, sim, um esforço comum do governo federal e ele cita também que estados e municípios também são competentes nessa questão ambiental, portanto, também podem e devem atuar. Essa é uma situação trágica que acontece, é um incêndio criminoso que precisa ser combatido da forma como aconteceu. Se há crime, que então se investigue o crime e que se punam essas pessoas. E cobremos, sim, de todos os governos, aliás, de todos os políticos, inclusive do Congresso Nacional, medidas mais efetivas para a preservação do meio ambiente, porque também o Senado precisa atuar e também a Câmara dos Deputados podem atuar nessa situação, propondo ou pautando e votando normas que irão ajudar na proteção do meio ambiente. Eu queria só colocar mais um tempero aqui no nosso debate para mostrar para vocês um trecho do que disse ontem o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, durante esse encontro promovido pelo Supremo Tribunal Federal para discutir a utilização do Fundo de Combate às Queimadas, a desmatamento. Ele desqualificou o debate sobre os incêndios e acusou dizendo que os dados são fabricados e manipulados com a intenção de prejudicar o país. Vamos assistir. O que entristece aqueles que trabalham para solucionar os problemas já citados é o fato de brasileiros natos se aliarem a estrangeiros que jamais pisaram na Amazônia, conhecem a Amazônia de fotografia, e as ONGs que têm por trás potências estrangeiras, para nos apresentarem ao mundo como vilões do desmatamento e do aquecimento do planeta. Pior, usam argumentos falsos, números fabricados e manipulados e acusações infundadas para prejudicar o Brasil. É preciso deixar claro que a Amazônia brasileira nos pertence e nos foi legada grandiosa e cobiçada, graças ao heroísmo e obstinação de nossos antepassados. Esse é um raciocínio lógico ou ideológico, como acusou a senadora Simone Tebet, hein, Tiago? Isso é senilidade. É um outro assunto, Rafael. Nós estamos falando de ONG, enquanto, na verdade, nós estamos falando de dados da NASA. O general Augusto Heleno confunde ONG com NASA. O general Heleno, ele se esquece que o ministro do Meio Ambiente, a partir de aeronaves oficiais, e aqui também será que é uma construção narrativa dessa imprensa que só quer acabar com o governo Bolsonaro, o ministro do Meio Ambiente se reuniu com garimpeiros ilegais na Amazônia. Nós estamos falando de queimadas e aqui renovo o que disse no início. O bom agronegócio brasileiro está preocupado com a economia, está preocupado com o meio ambiente. Como o meio ambiente também sabe que existe a necessidade do agronegócio no Brasil. Mas, curiosamente, você não vê o pasto pegando fogo. Você só percebe a floresta, os biomas mais ricos, exatamente onde existem riquezas,
no subsolo, principalmente riquezas minerais. Então, vejam só a situação que nós nos encontramos. O ministro do Meio Ambiente brigou com o Leonardo DiCaprio. Ele perdeu um dia brigando com o Leonardo DiCaprio, falando que você não conhece a Amazônia. Quem conhece a Amazônia de fato? Só os militares? Só os militares brasileiros conhecem a Amazônia? O que está acontecendo? Por que esse discurso falando contra a ecologia, contra os estudos que existem? A ecologia não quer o mal do agronegócio. Quem quer o mal para defender o próprio governo é esse tipo de pessoa que faz esse tipo de raciocínio em público. Vejam só aonde estão as queimadas nas áreas de pastoreio. Elas não existem. Pode falar, Gisele. Eu queria discordar de você. Não, você pode discordar. Eu sei que você vai discordar de mim, porque é um velho problema que nós encontramos. É a dificuldade de justificar dentro de um debate, e um debate acaba justificando esse tipo de insanidade. Vejam só, agronegócio e meio ambiente precisam andar juntos. A Amazônia é nossa. Okay. Não adianta mais esse discurso. Agora, também é do direito dos países estrangeiros dizerem o seguinte: se vocês não preservarem, nós não vamos comprar. Gisele, esse discurso do general Heleno é lógico ou ideológico? É um discurso lógico e tem uma série de pontuações que realmente fazem todo sentido. A começar realmente pela ingenuidade dos brasileiros, e é desprezível que brasileiros que moram fora do país façam esse discurso contra o nosso país, ou seja, já nos deixaram, não estão aqui lutando para melhorar o nosso Gisele, país, Brasil, e de fora ame ou deixe, fazem esse discurso aqui, e acabam elevando esse discurso de outras personalidades que realmente estão usando toda essa situação como palanque para serem ambientalistas de ocasião e atrapalham, inclusive, Tiago, os ambientalistas sérios, aquelas pessoas que estão ali efetivamente lutando por uma melhora ambiental, lutando pela proteção da Amazônia. Então, existe realmente um interesse estrangeiro. Nosso agronegócio voou durante a pandemia, nós já vínhamos indo bem, a nossa economia não foi tão mal, nossos bancos foram fortes e conseguiram segurar a situação. Então, estamos retomando a atividade, somos um player internacional importante e, nessa medida, sim, todo e qualquer argumento que pudesse ser usado contra o Brasil para melhorar situações de negociação internacional será usado. Então, nós não podemos ser ingênuos e entender que há, sim, muitas vezes, um interesse internacional em nos prejudicar, em aumentar essa situação justamente para tirar alguma vantagem nessas negociações internacionais ou multilaterais. Então, a minha crítica, sim, a estrangeiros que do estrangeiro fazem essas críticas sem realmente conhecer. E eu confesso, Tiago, que eu também não conheço a Amazônia, mas já li muito sobre ela, li muito sobre o bioma da Amazônia, o bioma do Pantanal, e é a isso que se refere o general Heleno quando faz essa crítica a dados, que também é uma crítica que já foi feita pelo vice-presidente Hamilton Mourão. O que acontece? Acima de 47 graus, há, sim, focos de fogo, o que não significa que sejam incêndios ou sejam queimadas. Tá? Então, essa é uma situação importante. Outra, qual é o bioma que nós estamos falando? Quando falamos de Pantanal, quando falamos de Amazônia, há uma série de critérios que definem o que seria aquele Pantanal, o que seria aquela Amazônia. Então, é preciso que se entenda e que se defina de que parte nós estamos falando, de que território nós estamos falando. Não estou fugindo ao debate. Há realmente fogo no Brasil, há queimadas no Brasil, há queimadas na Califórnia, há queimadas que acontecem em outros lugares do mundo. O fogo, inclusive, também não é um vilão nem é inimigo da natureza. Ele faz parte deste ciclo de renovação, de oxigenação nas florestas da Califórnia, inclusive. Ele faz parte do próprio ciclo da floresta. Então, o fogo também não é 100% inimigo. E essa é uma outra crítica que já foi feita pelo ministro Ricardo Salles, que não se admitiu nos últimos anos o fogo frio, que é aquele fogo controlado para diminuir o volume de matéria orgânica. E aí, por essa razão, se avoluma muito a matéria orgânica e, com os ventos fortes e essas queimadas criminosas que se iniciam, elas se alastram sem controle. Tiago? Respondo?
Você estava fazendo sinal de negativo. Eu posso continuar, se você estava fazendo sinal. Não, você estava fazendo sinal de negativo com a cabeça aí. Gente, vamos lá. A minha posição é sobre uma questão de sanidade ou insanidade. A discussão sobre agronegócio e meio ambiente, eu e a Gisele comunhamos da mesma questão. Sim, no mesmo já está ponto. até pacificado, Tiago, eu concordo. Isso está muito pacificado. Eles estão juntos defendendo. O ponto é o seguinte, é analisarmos a soberania de uma forma tosca, como se fôssemos generalecos da década de 70. A Amazônia é nossa. Sim, a Amazônia é nossa. E as relações comerciais são com os outros países. Nós fazemos o que queremos com a Amazônia, sem dúvida nenhuma. E podemos criar a política que quisermos sobre a Amazônia. Concordo plenamente. O meu problema é um governo que não é capaz de ouvir a crítica, porque se criticado estabelece a relação com um inimigo. Não há diálogo. Se eu discordo, eu sou naturalmente o inimigo. Mas aí eu falo de soberania, que é essa velha discussão das armadas, principalmente dessa linha de generalato que o general Heleno faz parte. A Amazônia é nossa, sem dúvida, concordo plenamente. A Amazônia é nossa, ela está dentro da nossa soberania. Agora, os países também podem decidir não fazer negócios com a gente. E já começaram a se decidir por isso. Então não existe um controle lógico. Aí mostra-se que é ideológico, que não se entende a consequência, porque o ideólogo, aquele que segue de forma absolutamente cega qualquer linha de pensamento, ele não consegue entender que as ações geram uma reação. Ele fala de soberania, e soberania significa autodeterminação de um Estado, ou, pelo menos, política determinante de um Estado, mas também existem políticas determinantes de fora. O Brasil foi muito bem na pandemia, por quê? Porque nós estamos ainda na época de Pero Vaz de Caminha. Nós dependemos da terra, do agronegócio. Não tenho nenhum problema em aceitar e aplaudir os ministros que vão bem. A ministra Tereza Cristina, o ministro Tarcísio. Tenho algum problema? Nunca tive. Já elogiei ministros da saúde. Agora, o cegamento, o fechamento, falar de ONGs. Até parece que ONG coloca fogo na Amazônia para criticar o governo federal. Enquanto, na verdade, e vejam o silêncio como ele ensurdece, ninguém fala nada que Ricardo Salles se encontrou fora da agenda oficial, foi descoberto depois com garimpeiros ilegais. O ministro do Meio Ambiente, na Amazônia, no meio da queimada, se encontrou com garimpeiros ilegais. Aí nós vamos falar de logicidade, ou seja, de lógica governamental, ou nós vamos falar de ideologia? Gisele? Nós estamos cegos. Eu vou usar o mesmo argumento que você usou, até as mesmas frases, Thiago. Até parece que foi o governo federal que colocou fogo, ou que incentiva, ou que se vê feliz com essas queimadas que estão acontecendo. Isso não é verdade. Essa relação direta de responsabilidade de queimadas na Amazônia com o governo federal é que me incomoda. Por quê? Porque essa é uma responsabilidade de todos, inclusive do nosso Congresso. Então, políticas ambientais se fazem lá no Congresso. Ações ambientais se fazem em todos os governos e a competência é comum, tanto do governo federal como estaduais e municipais. E mais, este é um crime, estes são crimes. Eles precisam ser tratados como crimes. Nós precisamos ir buscar quem foram as pessoas que colocaram fogo no Pantanal e que iniciaram essas queimadas terríveis. Isso é que é importante. E não ficar apontando o dedo e dizendo que tudo isso é responsabilidade do ministro Ricardo Salles ou do governo federal. Veja, ontem e hoje acontece uma audiência pública conduzida pelo ministro Barroso, que, embora tenha havido ontem discursos importantes, hoje haja novamente, ela não tem um cunho prático e ela não terá um resultado prático. Por quê? Porque ela nasceu, mais uma vez, daquelas ações famigeradas dos partidos de oposição, PT, Rede Sustentabilidade, PSOL, que buscam a responsabilização direta dos gestores públicos federais, especificamente do governo federal, do ministro Ricardo Salles, com relação a essas queimadas. Isso não vai acontecer, Thiago. Isso por quê? Para uma responsabilização de
de um agente por um dano, há necessidade de comprovação do nexo de causalidade, de que aquele agente teria diretamente cometido aquele dano. E isso não vai acontecer. O governo federal tem sim envidado todos os seus esforços. O vice-presidente está à frente, inclusive, deste problema desde o começo com relação à Amazônia e certamente agora isso será estendido para o Pantanal. Então, este é um problema de todos. Precisamos parar de apontar o dedo para este ou aquele, cobrar de quem deve ser cobrado, por exemplo, Thiago, do Congresso Nacional, políticas fundiárias. Isso é extremamente relevante. Endurecimento de punições para criminosos que cometem crimes ambientais, porque essa é uma crítica que se faz. As pessoas que cometem crimes ambientais não vão para a cadeia, não têm os seus bens apreendidos, não sofrem busca e apreensão. Então, precisamos cobrar de todos, do governo federal, do Congresso Nacional, mas principalmente precisamos identificar essas pessoas que vêm causando, porque a própria senadora disse, são poucos, é 1%. Então, é possível de identificá-los, é possível de puni-los e de resolver esse problema. Agora, a hora dos argumentos finais. 1 minuto, Thiago, para a gente encerrar. Uma pena. Seria necessário até retomar o debate, porque a Gisele usou o termo de nexo de causalidade. Quem faz o tráfico de drogas nas favelas são os traficantes. Quem queima o Pantanal, o Pantanal não especificamente, mas a Amazônia, todos nós sabemos, são os garimpos e a agropecuária e também os madeireiros, na maior parte das vezes, aí não é a queimada, mas o desmateio em regra. Por quê? Nós sabemos quem são. Da mesma forma que o traficante está na favela e sabemos quem é o traficante, quem vende a droga na favela, nós sabemos quem destrói a mata, a fauna e também a flora ali de toda a região. Agora vocês imaginem se o secretário de Segurança Pública carioca fosse fazer uma reunião com os traficantes. É a mesma coisa que aconteceu no meio ambiente. O ministro Salles foi se reunir com garimpeiros que agem ilegalmente na Amazônia. Vocês acham que está tudo bem? Não, não está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem porque o país não pode mais ser discutido. É a nova onda. É a nova onda. O Supremo Tribunal chama uma audiência pública. A Gisele coloca que é mais uma ação famigerada. Ora bolas, vamos discutir o país. O adversário de ideias, como você aqui é, minha Gisele, não é minha inimiga. Mas parece que se quer fechar a discussão política no Brasil e esse é o maior indício de cegueira e de cegueira ideológica. Nós estamos tendo indícios de ministra da Mulher e da Família que queria que uma criança de 10 anos tivesse um filho gerado pelo estupro e oferecer um dinheirinho ou um kit Renegade, ou seja, criminoso. E nós não estamos discutindo o Brasil dentro de seriedades. Vamos elogiar. Elogiei de novo aqui o ministro Tarcísio, de novo a ministra Tereza Cristina. Superministros. Pode até ser um superministro, o problema é dele. A questão é a seguinte, mas vamos também criticar, porque a crítica não significa querer o mal. Ok. Thiago, agora um minutinho para a Gisele. Eu concordo que a audiência pública é importante, que contribui, mas a minha questão, Thiago, é por que não fazemos mais, por que não fazemos além, por que não envolver todas essas pessoas que vão ser envolvidas nessa audiência pública em ações efetivas, com resultados objetivos, mensuráveis, avaliados e com novas propostas e com a determinação de outras metas, então, mais audaciosas. O que nós precisamos é parar um pouco de nos limitarmos às discussões e ao apontamento de dedos a este ou aquele e a cobrarmos ações mais efetivas, como fez o vice-presidente Hamilton Mourão, que efetivamente vestiu a sua farda, montou a sua tropa e foi à Amazônia para entender o que estava acontecendo e para combater os incêndios. É isso que nós precisamos ver. Nós precisamos de mais ações e de menos discursos e menos ainda de pessoas que acusem uns aos outros quando elas muitas vezes estão em posição de poder e poderiam fazer a diferença e poderiam contribuir de forma mais propositiva, de forma mais efetiva. É só essa a crítica que eu fiz. Concordo que a audiência é boa, mas acho que ela não pode terminar sendo simplesmente uma audiência pública. Dali precisam sair deliberações, precisam sair ações efetivas. Não, isso eu concordo com você. Gisele, Thiago, muito obrigado. Lembro que todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra
íntegra no nosso site cnnbrasil.com.br, no nosso canal oficial do YouTube e também em formato podcast em todas as plataformas de áudio.